Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Alan Christian e esse é mais um episódio do Pode Tudo Talks. E lembrando a vocês aqui, pode tudo, tá bom? Então deixem as perguntas de vocês aqui nos comentários que, à medida do possível, a gente vai fazer com que elas cheguem ao entrevistado ou à entrevistada. Gente, hoje a gente vai receber uma pessoa muito icônica aqui das redes sociais e do Poder Judiciário. Ela é juíza, uma renomada professora, conhecida em seu trabalho em direito penal, violência de gênero e especialmente pela sua participação como protagonista do documentário Juízo da Netflix. Luciana Fiala, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem? Obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder estar participando aí dos seus projetos, que são sempre muito bem elaborados. Me sinto honrada de estar aqui. A honra é nossa. E agradecer a plateia, né? Temos plateia hoje, estamos aqui com o Alberto, estamos aqui com o esposo da doutora Luciana também, Sérgio, né? Doutor Sérgio, Carol, Porto e o grande Roger que estão aqui na plateia. Fiquem à vontade para fazerem perguntas também, tá? Gente, o bate-papo hoje vai ser bem direcionado. A gente vai fazer algumas perguntas para a Luciana, naturalmente em relação à carreira dela, né? Como foi que ela conseguiu chegar até onde ela chegou, como foram os seus primeiros passos aí até chegar à magistratura, dentro da magistratura, e algumas outras perguntas aqui que a gente preparou, mas fique bem à vontade para a gente bater esse papo e fique à vontade também para me perguntar qualquer coisa. Mas, Lu, eu lhe pergunto a primeira coisa. Você acredita que o sistema de justiça brasileiro está preparado para lidar de forma eficaz com a violência doméstica? Olha, eu, como juíza da violência doméstica, eu me sinto trabalhando um sistema que funciona. Ao contrário das varas criminais, por exemplo, nesse momento eu sou titular da violência doméstica e estou acumulando uma vara criminal. Às vezes substituo um colega que me pede, mas o que eu sinto é que o meu sistema, eu sei que eu posso dizer meu eu digo por carinho, que é onde eu trabalho, onde eu atuo, funciona. Eu acho que o papel social que eu tenho na violência doméstica, no sentido de poder ajudar, transformar a vida de mulheres que efetivamente passam por situações aviltantes, ele é incrível. É lógico que não sou só eu, há uma rede que funciona, uma rede que também conta com a participação de outras colegas magistradas, defensoria, Ministério Público, né, as casas de atendimento à mulher, casas-abrigos, psicólogas, assistentes sociais do Estado, do município, secretarias da mulher do Estado e do município. Então, essa rede toda em conjunto é que faz o sistema ter as engrenagens. Você pode me perguntar assim, é perfeito? Eu vou te responder não. Mas a gente está sempre procurando melhorar, aprimorar aquilo que a gente já tem. Mas a diferença, assim, em relação aos outros juízos pelos quais eu já passei, em termos da estrutura, do sistema todo funcionar, ela é abissal. Eu me sinto trabalhando em algo que funciona, e isso é extremamente gratificante dentro dessa realidade, infelizmente, muito pobre que a gente vivencia em termos de sistema de justiça, Uhum. em termos de organismos governamentais e não governamentais que deveriam funcionar e não funcionam tão bem. Eu te digo, em relação aqui à capital, as mulheres que nós temos aqui, quem precisar de atendimento, consegue. Quem precisar ser ouvida pelo juiz da violência doméstica, seja eu ou qualquer outra colega, vai conseguir ser ouvida. E quem precisar de assistência, ajuda, medida protetiva, Patrulha Maria da Penha, a gente tem tudo isso funcionando. Eu Entendi. digo isso assim numa Que felicidade legal, fico absurda. muito feliz em ouvir isso. Lu, a gente está aqui falando para pessoas ligadas ao ramo do direito, mas a gente também está falando para pessoas leigas, né? Esse Uhum. podcast, a ideia dele é atingir a população como um todo. E aí eu te pergunto, como é que a gente define, e aí eu vou te fazer uma pergunta que é uma dúvida minha, né? Como é que a gente define o que é um caso de violência doméstica? É só algum tipo de violência que aconteceu dentro de casa? Como é que se conceitua isso? Isso está na Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, no artigo 5º dela, ela coloca que violência doméstica é a violência de gênero, Uhum, que pode ser cometida no ambiente familiar, em pessoas tá? Isso aí não são requisitos cumulativos. uhum. Ou no ambiente familiar, envolvendo parentesco, mesmo que por afinidade, ou em pessoas que coabitam na mesma residência. Então, por exemplo, eu tenho casos de repúblicas.
onde pode acontecer uma violência doméstica entre alguém que tenha tido um envolvimento ali e aconteceu a violência doméstica, ou então em relações íntimas de afeto. Uhum. A Lei 14.550, uma lei mais recente, ela quis alargar esse espectro. Ela quis alargar, ela coloca que é independente da motivação. Aí se formaram algumas correntes, né, do que seria a violência doméstica com a competência do juizado e o que continuaria num juizado especial criminal, por exemplo. Uhum. Então a gente tem essa questão, que é uma questão que não está pacificada, por exemplo, briga entre sogra e nora. Vai para violência doméstica? Depende. Se ela for em razão do gênero, sim. Aí surge a pergunta. Duas O que mulheres, é né? violência? Exatamente. O É, que é violência em razão do gênero? É a violência que ocorre pelo fato da vítima ser mulher. Então, qualquer atitude ou comportamento pejorativo, no sentido de querer colocar a mulher nos papéis tradicionais que ao longo do século a mulher veio exercendo e com isso veio sendo subordinada, veio perdendo oportunidades no mercado de trabalho por conta dessas colocações machistas da mulher ter que ficar em casa, tomando conta dos filhos, da mulher só poder exercer profissões desvalorizadas economicamente. Então, se aquela violência ocorreu por conta disso, isso é uma violência de gênero. ainda que parta de outra mulher. Sim. Infelizmente, a gente vê muito ainda essa questão de mulheres desvalorizando outras mulheres. De mulheres querendo fazer crer para outra que ela deve ocupar esses papéis tradicionalmente ocupados pelas mulheres e que lhes trouxeram tantos prejuízos até hoje. Daí que nasce a violência doméstica. É porque se a mulher, ao longo da história, do tempo, fosse acostumada a ser independente, a ter a sua profissão, a se colocar, a exercer também profissões políticas e de poder, muito dessa violência seria minorada, porque não haveria essa supremacia do masculino. Então, se essa violência ela decorre de algum estereótipo, de algum papel desse pré-determinado, onde as mulheres devem se colocar, há aí uma violência de gênero, mesmo que cometida por outra mulher dentro de um ambiente, por exemplo, familiar ou de coabitação. Então, isso é violência doméstica, consequentemente, competência da Lei Maria da Penha. Agora, te daria um outro exemplo. Filha que forja o próprio sequestro e cobra o resgate dos pais. Ela comete violência de gênero contra os pais? Não. Porque a exigência do sequestro não decorre da posição dela de mulher, não tem nada a ver uma coisa Poderia com outra. sequestrar se fosse um homem também. Exatamente. Então, isso não vai para violência doméstica. Então, a gente tem que fazer esse encontro para ver se efetivamente os casos são de competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Maravilha. Lu, a gente tem dentro dessa atuação, né, do judiciário, com o Ministério Público, a polícia, enfim, são várias instituições, né? Qual é o papel estrito da magistratura? Como é que a magistratura especificamente atua nesse aspecto? Então, dentro desse espectro da violência doméstica, o papel fundamental do juiz, o primeiro deles, é a concessão das medidas protetivas. É conceder medidas protetivas às mulheres, se presentes, obviamente, os indícios de que ela está em risco, se ela apresenta uma narrativa coerente e se a gente verifica que é a nossa competência. Então, preenchidos esses requisitos, a gente adequa a melhor medida protetiva para essa mulher. Por exemplo, afastamento do lar do agressor, quando é o caso, ele não poder se aproximar, ele não poder manter contato, são as mais comuns. Mas o juiz também, nos casos de violência doméstica, ele exerce a função jurisdicional de julgar os crimes atinentes ao contexto de violência doméstica. Então, os mais comuns são as lesões corporais, infelizmente, as lesões corporais do parágrafo 9º ou do parágrafo 13, lá do Código Penal, 129, ou então as ameaças, são as que a gente tem com mais frequência. Então, o papel do juiz é esse. Mas, além disso, a gente também tem um papel que é reeducativo, um papel integrativo. Ao judiciário, nos moldes da Lei Maria da Penha, cabe integrar a rede
a rede de atendimento. É por isso que eu digo que o juiz da violência doméstica, ele não fica encastelado, aguardando a jurisdição, tal qual ocorre nas outras varas. Sim. A lei manda a gente sair a campo, a gente fazer convênios, a gente fazer as reuniões de rede que reúnem todos esses atores que participam, né? Psicólogos, assistentes sociais, Secretaria de Saúde. A gente hoje em dia tem muita questão de doença mental envolvendo essas partes, distúrbios psiquiátricos, né? Então a gente precisa estar em contato com todos esses entes e isso cabe também ao juiz. E bem como a questão da reeducação dos homens condenados por violência doméstica e familiar em relação à frequência dos grupos reflexivos de homens. Então a gente faz todo esse papel, a gente faz capacitações com a polícia, com a guarda municipal, que tem a guarda, tem a Ronda Maria da Penha. Então, todos esses entes do Estado, a gente faz sensibilizações e capacitação. O juiz tem um papel além da jurisdição e integrativo, que é muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha vivido aí nos meus longos anos aí de magistratura. Que legal. Uma dúvida que sempre fica, Lu, a pessoa, a mulher, quando vai chegar, obviamente, oferecendo uma denúncia, ela vai narrar os fatos, né? E, naturalmente, que sendo homem ou sendo mulher, o ser humano, ele pode contar a verdade, mas ele também, e eu acho que não raros os casos de mulheres com uma intenção de prejudicar alguém, inventar uma história, né? Deve acontecer isso aí. Mas, como é que o judiciário lida, às vezes, quando chega algum caso com ausência de provas mais concretas? Quando a única coisa que você tem é o depoimento, é a fala de uma mulher que está ali, narrando uma situação e não trouxe nenhum tipo de arcabouço probatório que aquilo realmente aconteceu. Como é que o judiciário existe um padrão, existe alguma determinação legal para isso? Existe, de repente, um indúbio pró-mulher? Eu queria saber como funciona. É, Alan, é o seguinte, isso é uma pergunta muito frequente que os homens costumam me fazer no Instagram. Ah, mas a mulher tá ali pra mentir, pra prejudicar o cara, porque ela ficou recalcada, que o cara terminou com ela. Eu digo o seguinte, nós juízes, nós somos especializados em pegar quem tá mentindo. Você soma uma bagagem como magistrado justamente em busca da verdade ou da melhor versão. A versão mais bem amparada por provas. Então, nós temos, na violência doméstica, a questão de que se dá valor à palavra da mulher. A palavra da mulher, ela tem um relevo muito grande na violência doméstica. E eu te digo, não é só na violência doméstica. Nos crimes sexuais, independente de ser violência doméstica ou não, porque se a mulher é estuprada por um indivíduo que ela nunca viu na rua, obviamente isso não é violência doméstica. Sim. Vai para a vara criminal comum. Ali a palavra da mulher vale pra caramba. Por quê? Porque ela é a vítima. Geralmente, esses crimes são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, como ocorre normalmente nos crimes praticados dentro de casa, né? As testemunhas são a vítima e muitas vezes os filhos, e na maioria das vezes costumam ser até menores. Mas a palavra da vítima, ela não é absoluta, ela tem um grande relevo. É claro que a gente vai perquirir quem está falando a verdade. E quando a gente diz assim que não deve ser raro uma mulher estar lá para mentir, o que eu posso dizer, de acordo com a minha experiência, é que a grandíssima maioria das mulheres que estão em sede de violência doméstica, elas realmente estão em situação de violência. Mas nós temos aquela meia dúzia de casos em que a mulher não está na situação de violência e, por algum motivo, ela quer prejudicar o indivíduo. São casos e vítimas já conhecidas. Uhum. Quando não são conhecidas, passarão a ser, porque eu tenho aí um grupo de vítimas, entre aspas, que não gostam de mim. Que não gostam de mim porque estão insatisfeitas nas suas pretensões. Porque a gente pega quem está mentindo. A gente pega a versão cambeta, né? Eu costumo brincar e dizer, eu sou paga para isso. Uhum. Eu não tô lá para abanar a cabeça para todo tipo de versão. Eu tô lá para prestigiar a melhor versão. A versão que mais se assemelha à verdade. Porque a verdade, cada um tem a sua, né? E por isso a gente está em juízo. Mas, Então, então, diga. estatisticamente, aí,
pelo menos dentro da sua atuação, né, dentro da sua seara de atuação, estatisticamente a grandíssima maioria dos casos que chegam lá são de mulheres realmente relatando fatos verídicos, né? Que é bom que as pessoas saibam disso, né? Porque, assim, eu gostei eu quis fazer essa pergunta justamente por isso, porque às vezes fica aí, especialmente por pessoas mais ligadas ao como é que chama? Machismo, né? Mais ligados ao machismo, sejam mulheres, sejam homens, que circula aí nos comentários, na internet, que a mulher, quando quer prejudicar o homem, é muito fácil. Ela vai lá e denuncia ele, né? Mas é muito bom saber que a gente tem aí um arcabouço de pessoas comprometido realmente com a verdade dos fatos e que rapidamente, que facilmente consegue fazer isso se esvair, né, Lu? Sim, eu tô lá pra isso, tô lá pra pegar quem tá mentindo e quem tá falando a verdade. E eu não tenho nenhum embaraço em fazer isso. O juiz tá lá sempre pra desagradar alguém. E eu não tenho nenhum compromisso em agradar sempre as mulheres. Eu tenho que ouvir a versão delas. Eu tenho que dar voz àquela mulher. Mas não quer dizer que eu vá deferir uma ação penal ou julgar procedente uma ação penal sem provas concretas e sem averiguar quem está falando a verdade. Isso é objeto do julgamento, claro. E quem era a Luciana Fiala antes de entrar na faculdade de Direito? Qual era o contexto social, o contexto cultural dela antes dela entrar na faculdade de Direito? E por É, que ela entrou na então. faculdade, que ela decidiu? Eu estudava em colégios bem difíceis no Rio. Eu sempre fui muito exigida. Principalmente pelo meu pai. Meu pai era cearense, né? Então eu Olha venho. aí, vai cabeça chato que Sim. nem eu. Eu venho de uma ascendência nordestina com muito orgulho. Meu avô era de Viçosa do Ceará e a minha Terra avó é boa. de Sobral. Terra boa, E maravilhosa. então eu tenho um carinho assim pelo Ceará que eu não posso nem falar muito que eu me emociono. E a família da minha mãe era europeia, os meus bisavós eram italianos, vieram no navio na época da imigração e foram escravizados numa fazenda em Juiz de Fora. Fugiram de lá, foram caçados por capitães do mato, como escravos, Uhum. e foram salvos por escravos quilombolas, que acolheram a minha família materna, e assim, eu pude estar aqui, senão eles tinham Caraca, velho. morrido. É uma história também bem emocionante. E o meu avô materno era austríaco, então eu venho dessa descendência, eu sempre tive uma formação muito rígida em casa. Eu era temporão, os meus pais eram bem mais velhos, tanto que eu não tenho mais nenhum deles aqui comigo, mas estão olhando por mim lá Hum, do outro beleza. plano. E o meu pai era super rígido comigo. Ele que estudava comigo, ele que me ensinou a gostar de estudar. E por mais machista que ele fosse, que ele era, eu brincava que ele era o meu cangaceiro, ele sempre me ensinou a ser extremamente independente. Ele sempre me ensinou a traçar o meu próprio caminho sem depender de ninguém. Então eu sempre fui estudiosa, sempre gostei de estudar, sempre tirei notas boas, com perdão aí da matemática e da física, por isso eu fiz direito, mas eu não fiz só direito. No vestibular eu fiz veterinária e direito. Eu cheguei a passar para a Universidade Federal de Viçosa. E aí meu pai me fez uma grande chantagem, vai me deixar aqui sozinho, seu pai já é velho. Eu ia morar na faculdade, imagina, com 18 anos, morando na faculdade em Minas, eu sempre fui de aprontar, eu sempre fui de agitar, de ter muito amigo, Uhum. festa e tudo mais. E eu acabei, então, pra ficar perto do meu pai, cursei Direito na UFRJ, aqui no Rio, e... E eu entrei na faculdade querendo ser juíza. Ainda bem que eu não fui ser veterinária, porque senão cada bichinho que eu perdesse eu ia me acabar em lágrimas. Porque eu gosto muito de animais Uhum. e tal, mas eu acho que eu escolhi a profissão certa e já entrei na faculdade. Eu nunca entrei na faculdade com o intuito de querer advogar. Eu já entrei com o intuito de querer ser juíza, e juíza criminal. Porque o direito penal sempre fez o meu coração bater, não sei por que razões, que a própria razão desconhece, sempre fez o meu coração bater mais rápido. Então, na terceira prova para a magistratura, eu já estava fazendo concurso para tudo, né? Você começa a fazer para um monte de coisa. Eu não tinha passado nem num provão. Na terceira prova, eu passei num provão, na prova específica e na prova oral direto. E fiquei, acho que, em sexto lugar no concurso da magistratura. E eu Isso em que ano? isso foi em 2002, eu tomei posse em janeiro de 2003. Uhum. Meus pais ainda eram vivos, a minha mãe morreu um ano depois de eu ter passado no concurso, mas meu pai e a minha mãe ainda chegaram a me assistir presidindo Que um bom tribunal do que júri. bom que eles tiveram essa alegria, né? Sim, Que bom. foi. Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente extrovertida,
no colégio, sempre fui assim, desse jeito, e as pessoas, quando entravam na sala de audiência, os amigos do colégio, eu percebiam que eles ficavam chocados. Nossa, é a Luciana que tá ali como juíza, Então tu já porque entrou no tribunal casca grossa, né? sim, mas muita gente duvidou que eu fosse conseguir entrar. É um concurso muito difícil, né? Então eu percebi assim a mudança na feição das pessoas, um tanto quanto incrédulas de eu estar ali. Mas é aquele negócio, né? Vi, venci, tô aqui, passei e acho que eu passei para a prova que eu queria, para a profissão que eu também desejava e sou bastante feliz aí na minha profissão. Lu, como é que tu se envolveu com a série Juízo? Como foi que foi concebida aquela série? Conta um pouquinho aí como foi que aconteceu tudo. Então, era juíza, não substituta não, era juíza auxiliar, né? Eu passei no concurso, era uma juíza novinha, ainda crua, e eu fui ser juíza auxiliar do titular da vara de violência doméstica, da vara de violência, a vara de infância e juventude, onde eu pegava os menores infratores. Era uma realidade bastante triste, assim, você se sente extremamente impotente ali, ainda mais uma juíza nova, assim, com uma ideologia, né, que você ia meio que mudar o sistema, que você ia conseguir realizar, né, a jurisdição de maneira plena, A utopia que a gente entra, sim, né? Sempre tem. transformar a paz social, aquela coisa, né? E ali você via que as instituições que recebiam aqueles menores, elas, assim como, infelizmente, também os presídios, elas são bastante falhas, né, em termos de reinserção na sociedade, em termos de reeducação dos menores. E ali você pega. Acho que é, até, desculpa, até em termos de acreditar que eles podem realmente ser reinseridos na sociedade, né? Porque quando uma instituição perde a fé de que as pessoas podem ser restabelecidas, ela vai estar ali só para fazer o café com leite, né? É verdade. Então eu pegava aqueles adolescentes ali desprovidos de tudo. Porque eles são desprovidos de família, eles não têm uma base moral, eles não têm uma família para orientar, muitas vezes dormem 10, 15, 20 pessoas no mesmo cômodo. Né? Eles têm como parâmetro, como paradigma o traficante que está com tênis bacana, uma camisa maneira, cheio de namorada, né? Ele tem essa E que tá ali visão. à disposição E para dar que uma tá oportunidade para ali, ele, né? exatamente, eu vou te Chega pagar aqui uma que grana. Então, é uma situação muito, uma visão muito complicada, muito diferente da nossa. A eles falta tudo, né? Porque o Estado ainda não provém, não tem educação, não tem segurança, não tem esporte. Eu acho que o esporte seria uma excelente saída. A gente vê essas Olimpíadas aí. Olha essas meninas da ginástica, cara, que legal brilharam aquilo. muito, brilharam Poxa, muito. olha o pessoal da corrida, olha o pessoal do salto em distância. Se a gente tivesse um investimento maciço nisso por parte das políticas públicas, do Estado, eu acho que muitos jovens seriam tirados desse caminho. Então eu tava lá fazendo as audiências, era pesadíssimo, era tipo 25 audiências por dia, era bem sinistro. E a Maria Augusta tava por ali, até que ela chegou e me pediu pra assistir a minha audiência, um Mas determinado. só te cortando um Claro, pouquinho antes claro. da gente continuar, quando tu fazia as audiências com ele, até mesmo antes aliás, antes de estar sendo gravado ali pra série já, né? O que é que tu sentia? Qual era o teu sentimento em relação a eles e qual que tu achava que era o sentimento deles em relação àquilo que estava sendo falado pra eles? Olha, Alan, eu era uma juíza extremamente punitivista. Eu era uma juíza que eu falava com eles muito braba. Quem viu o É, documentário percebe-se. percebe, porque essa visão mais voltada para os direitos humanos, eu só fui adquirir com o amadurecimento na minha profissão. Então, hoje o meu mestrado é voltado para os direitos humanos e os direitos humanos eles estão intrinsecamente ligados à violência doméstica. Eu só passei a ter o olhar mais humanístico do direito quando eu fui para a violência doméstica. Mas eu me lembro que eu era extremamente punitivista. Eu me lembro que eu cobrava deles. E cobrava quase que como uma mãe. De como eles tinham feito aquilo. Eu procurava, de alguma maneira, envergonhá-los na presença do pai e da mãe, que na realidade é quem estava ali assistindo a audiência, que são verdadeiros. Uhum. Os pais e mães do documentário são eles mesmos, que autorizaram a participação. Então eu olha o que você está fazendo com seu pai. Seu pai te criou com a maior dificuldade, né? Muitos você via que eram pessoas trabalhadoras, pessoas que estavam ali extremamente constrangidas de estar sendo taxadas como pais de um menor infrator.
né? Então eu procurava, de alguma maneira, tocar o coração deles com aquela minha bronca, que eu dava, saía extremamente cansada, aquilo ali me Mentalmente cansado. esgotava, eu saía bem cansada e eu tentava fazer o que estava ao meu alcance. E o que estava ao meu alcance? Era a minha voz, o meu discurso. Era tudo que eu podia ali naquele momento dar para eles, era o que eu tinha em mãos. Então eu tentei fazer o trabalho da melhor maneira possível, com o que eu tinha na mão. Ela viu, falou assim, a Maria Augusta viu, falou: "Luciana, você era a pessoa que eu tava, pedi para assistir, Uhum. você era a pessoa que eu tava procurando". Eu falei assim: "Como assim?". Ela: "Não, eu quero que você participe do documentário. Eu posso filmar Quem é suas a Maria audiências?". Augusta? Maria Augusta Ramos é a diretora do Juízo, é a diretora do Justiça. Ela fez vários documentários, abordando o tema justiça. Ela é uma produtora de conteúdos nesse Ela sentido, ela né? é uma cinegrafista, eu acho que é uma diretora de filmes, Uhum. né. Então, existia um desembargador que tinha participado do Justiça, que aconteceu antes do juízo. Ele era muito, muito meu amigo, é muito querido. Eu liguei para ele e perguntei: "O que você acha?". "Ah, pode ir que ela é de super confiança, ela tem muita sensibilidade, ela vai saber tratar do tema". Então, eu aceitei, só a única coisa que eu pedi era que me mostrasse o documentário quando ele ficasse pronto, antes de ser Uhum. veiculado, para ver se eu concordava com tudo. E eu continuei, aquilo ali é meu jeito de fazer audiência. Eu falava a linguagem daqueles menores, aliás, com bastante facilidade, porque eu também falava aquela mesma linguagem de gíria com os meus amigos, dependendo do grupo social onde eu Aham. estivesse, né. Inclusive na escola da magistratura, eles falavam assim: "Lu, eu não sei como é que você consegue, porque você fala um monte de gíria, quando chega lá na frente na hora de você apresentar o trabalho, você usa um vocabulário completamente distinto". Eu falei: "É, Não, é que você tem". pelo menos assim, o que eu percebi assistindo o documentário é que ali não tem uma máscara, não. Ali não tem uma pessoa dando uma de atriz, da juíza. Não, eu acho que Eu sou assim pelo menos a mesmo. minha visão do documentário era esse. Ali é a Luciana. Mas as pessoas se espantam, as pessoas chegaram a me cumprimentar achando que eu era atriz, né. Quem me conhece sabe que meu jeito é esse, que meu jeito de fazer audiência e meu jeito muito na vida, eu Ah, também eu sou bastante rígida, eu sou bastante preocupada, em julgar os meus processos, fazer as minhas audiências, mas agora eu tenho esse viés, o viés dos direitos humanos. Então ela filmou ali as audiências, trocou o pano de fundo, substituiu por atores os menores, por impedimento legal eles não uhum. poderiam aparecer, e aqueles atores que estão ali, eles estão reproduzindo a fala exatamente igual dos menores infratores. E todas as demais pessoas são promotores, defensores. E aí ela me mostrou o documentário antes dele ir ao ar. E aí eu vi, cara, que só dava eu. Eu fiquei meio preocupada com aquilo, porque eu não estava esperando que eu fosse aparecer tanto assim. Você é a protagonista do negócio, né? Eu fiquei um pouco assim, mas eu não podia fazer nada, não ia mandar ela refazer o documentário todo. Até porque o que estava ali era realmente a minha vivência, era realmente o que eu julguei, era eu. E aí foi lançado, eu nunca tive qualquer problema no tribunal por conta do documentário. E hoje, não só pelo documentário, mas também muito por causa do Instagram, eu sou reconhecida na rua, eu sou parada e eu só recebo o carinho das pessoas. Eu te conheci através do documentário. Na verdade, a minha esposa assistia o teu documentário todo dia. E eu ficava, o que é que isso aí que tu tá assistindo? É que eu não gosto muito de assistir TV, né? Aí ela, não, para aqui pra assistir, tu tinha que chamar essa menina aí pro Congresso Penal, né, na época. Aí eu liguei pra Claudinha, esposa do Porto, né? Claudinha, você conhece uma juíza daí do Rio de Janeiro chamada Luciana Fiala? Conheço demais, poxa, uma pessoa maravilhosa, uma excelente profissional. Por quê? Não, porque eu tava querendo. E a Cláudia é a coordenadora do congresso acadêmica, né? Eu queria chamar ela e tal. Eu disse, pô, vamos chamar, vamos chamar. Só que aí ficou no vamos chamar, vamos chamar. Isso já era pra ter sido em 2023. E acabou no vamos chamar, não chamamos, né? Não fico, perdemos o contato. Aí eu vou mandar uma mensagem assim, do nada eu vi alguma postagem dela no Instagram, mandei uma mensagem, professora, vamos participar e tal. Não imaginei que tu ia responder, né? Aí ela foi lá respondendo, vou com prazer e tal. E tá aí, participou lá do congresso. E E foi muito legal. foi uma das palestras mais bem avaliadas do congresso, a sua, viu? Legal, Muito que bom. obrigado. E agora, como eu falei pra Cláudia, é convidada permanente. Enquanto você Tá, tiver disponibilidade e interesse em participar do Congresso Penal, tamo você é a nossa junto. convidada. Mas a hora tá passando, hein? O Roger, abraço pro meu amigo Roger. Lu, em caso de violência de gênero, como é que equilibra a necessidade de proteger a vítima com a ampla defesa do acusado, levando em consideração justamente isso, né? De que, apesar de ser bem pequeno,
existe a possibilidade de a pessoa estar falando a verdade. Aliás, da pessoa estar ali falando uma mentira, né? Com o intuito de prejudicar alguém. Como é que faz nesse aspecto aí? Então, de acordo com a lei nova, 14.550, que eu já citei aqui, para concessão de medida protetiva, a gente exerce um juízo de cognição sumária. O que que é isso? A gente valora o depoimento da vítima. Para a medida protetiva, a gente faz isso. Porque o que vale mais? Botando na balança. O direito da vítima em muitas vezes permanecer viva, ou eventual restrição do acusado passar por determinada rua, frequentar determinado endereço. Então, perto do direito à vida, que é aquele que tem primazia no nosso ordenamento jurídico, a eventual restrição da liberdade de locomoção do acusado, ela fica pequena, né? Então, na medida protetiva, a gente leva em conta a seriedade, um depoimento concatenado, um depoimento que tenha começo, meio e fim, que narre os fatos de maneira adequada. Por exemplo, as lesões, a gente tem um laudo prévio. A mulher diz que sofreu tais lesões. O laudo dela com as lesões, ele se coaduna com o relato dela. Ela diz que tomou um soco, por exemplo, no olho. Consta lá o soco no olho. Então, ela está falando, existe ali um fundo que faz a gente acreditar que aquilo seja verdade. Ela também é ouvida pela equipe técnica, que são psicólogas, assistentes sociais, que também avaliam dentro desse ramo se ela está em uma situação de perigo. Tudo para a gente conceder a medida protetiva. E na dúvida, é melhor proteger uma pessoa que não precisa de proteção do que não proteger uma pessoa que precisa realmente, né? Exatamente. Então, na medida protetiva, vige aquela situação de que, na dúvida, a gente dá a medida protetiva. Agora, no processo penal, quando tem a denúncia, a gente ouve testemunha para condenar ou não pelo crime, é óbvio que, se houver dúvida, a gente absolve o acusado. Em dúvida pro réu, né? Sim, eu absolvo, não tenho problema nenhum de absolver, como também não tenho problema nenhum de condenar. A gente faz o que a prova do processo está mostrando pra gente, lei, que né? é o mais Então correto. vai dentro do devido processo legal, né? Testemunha, tudo mais. Lu, e você que teve essa fase aí com o pessoal os menores, né, infratores e tal, esse documentário que te propagou muito aí pelo Brasil também, qual é a tua opinião sobre a possível redução da maioridade penal? Tu acha que seria um fator que ajudaria aí a nossa sociedade? Sou contra. Por que que eu sou contra? Porque essa discussão, ela tem que ser levada para depois. Depois do quê? Depois que consertarem o que não está funcionando. Primeiro, a gente tem que ter instituições que efetivamente reeduquem esses menores. Que efetivamente coloquem eles de volta na sociedade como pessoas de bem. Enquanto isso, essa engrenagem ela não funcionar corretamente, não adianta a gente pensar em reduzir a menoridade, porque vai ser mais gente que vai sair dessas instituições sem receber o aparato que o Estado precisa dar. E pior, o Estado precisa dar essas condições para esses adolescentes antes deles caírem no crime, antes deles entrarem nessas instituições em tese reeducativas. Então, primeiro, vamos aparelhar o Estado, vamos fazer cumprir as políticas públicas para o bem desses menores, não é? O que é interessar eles pelo esporte, pela educação, né? Pelo lazer, que eles também têm direito, um lazer sadio, né? Pela formação, muitas vezes, desses pais, com palestras, de como educar mesmo os seus filhos com valores morais sólidos. E isso não é feito. E aí depois disso, aí Aí é sim que a gente vai discutir, né? ver se é uma coisa para depois, eu acho. Aí a gente vai ver se é a mesma necessidade. Porque, por enquanto, a gente vai ter mais do mesmo. Se a gente... O que a gente vê muito no Brasil, né, opinião minha, é que o Brasil é um país que produz muitas leis para dar uma satisfação para a sociedade, mas que aí essas leis acabam não sendo cumpridas, né, não tendo a devida efetividade, a devida eficácia, né? E é o que eu acho também, concordo com você sobre a redução da maioridade penal, que, beleza, coloquei para 16 anos, e aí, vou colocar todo mundo na cadeia, vou superlotar os presídios e o sistema vai continuar uma merda. Só Vai vai continuar a piorar. mesma coisa, né? Isso aí. Eu concordo muito com o seu posicionamento.
Você já enfrentou pressão e interferência em decisões sensíveis, especialmente em casos envolvendo figuras públicas ou pessoas poderosas? Não, Ou da mídia? não, não, nunca. Assim, profissionalmente, assim, de uma maneira geral, eu sou conhecida por ser uma pessoa muito proativa, uma pessoa que não tem muitas papas na língua, porque o que tem que ser dito eu digo mesmo. Né? Então ninguém nunca teve coragem de fazer qualquer tipo de pressão comigo, até porque não sabe qual é a reação que eu vou tomar. Então, em relação, em relação a isso, eu não tenho o que dizer. Eu nunca sofri pressão de ninguém para decidir de um modo X ou do modo Y. Eu decido aquilo que eu acho que tem que ser. Fico bem tranquila, porque se eu tiver errada, tem recurso. Aí eles podem me corrigir. Então eu fico bem tranquila. Agora, pressão, ninguém me coloca pressão. Ninguém pega no teu braço, né? Não, não. E Lu, na tua opinião, como é que o preconceito estrutural de gênero influencia as decisões judiciais e qual é e o próprio comportamento dos magistrados? Isso aí é uma coisa que a gente está tentando melhorar também. Como? Com capacitação dos colegas. Eu faço essas capacitações juntamente com outras brilhantes colegas. A gente todo ano a gente faz eventos para capacitar juízes, ou seja, para justamente situar eles, para não reproduzirem estereótipos, né, para dar voz à mulher, né, aquela coisa, tá até uma postagem recente no Instagram, uma mulher foi roubada. O que a senhora estava fazendo naquele local escuro sozinha? Culpa dela. A mulher teve as fotos íntimas reveladas pelo ex-namorado como vingança. Que você foi mandar foto É íntima horrível pra ele? isso. É horrível Gente, isso. vamos parar de julgar E a acontece o mulher tempo e todo. julgar quem é o verdadeiro agressor. Eu iria mais longe, parar de julgar a vítima, né? Parar de julgar a Sempre julgar vítima. a vítima, é sempre assim, nos crimes sexuais. Qual é a roupa que a senhora estava usando? Quer dizer, então a gente tem que fazer essas capacitações tanto na primeira instância quanto na segunda instância, porque nós somos todas pessoas que somos objeto do meio onde nós vivemos. E muitos receberam essa educação de um sistema patriarcal, de um sistema machista, e a gente tem que tomar muito cuidado, eu me incluo, para não reproduzir esses estereótipos, porque senão a gente aprofunda a desigualdade. Né? Então, isso é muito, muito importante. Agora mesmo eu acabei de vir de uma questão de transfobia, né? O Supremo, né, igualou a transfobia aos crimes de racismo, ódio contra a raça, e a gente percebe que as denúncias continuam vindo como apenas uma injúria racial. Eu já avisei, vou parar de receber. Tem que enquadrar na lei correta e dar um tratamento rigoroso para isso, tal qual ocorre nas questões de gênero. A gente tem que atentar para isso. A gente, o Poder Judiciário, o Ministério Público, nós não podemos ser taxados como um poder racista. Então, para isso, a gente precisa sair dessa caixinha, né, e verificar que é através de brincadeiras que não são brincadeiras que as pessoas sofrem xingamentos transfóbicos, xingamentos racistas, tratamento racista. Né? Na nossa sociedade isso é estrutural, né, ideológico, é comportamental e estrutural, e a gente tem que romper essa barreira, porque senão a gente nunca vai ter uma sociedade inclusiva, uma sociedade que trata a todos como sujeito de direito. Então, o meu papel como juíza hoje, ele está bastante voltado para essas questões. E indo um pouquinho além, né, Lu? Não sei se você concorda, mas é uma posição minha mesmo, uma análise minha, né, digamos assim. O que a gente vê é que hoje em dia, para se tornar um magistrado, para se tornar um promotor de justiça, um delegado, a carreira é muito longa, né? Aliás, a carreira não, a estrada é muito longa, né? E é difícil, né? Difícil para você ter preparação suficiente para passar. E normalmente, infelizmente, acaba que as pessoas que têm uma estrutura familiar bem mais organizada, que têm condições financeiras mais fáceis, têm mais facilidade de passar. E aí a gente vê, e repito, isso é uma análise minha, a gente vê que muito mais pessoas nessa condição social assumem esses tipos de cargo. E aí eu te pergunto, você acha que por a gente ter essa parcela que não vive de verdade as mazelas da nossa sociedade, que não viveu, pelo menos grande parte, não viveu as mazelas da nossa sociedade, você acha que isso atrapalha o julgamento dessas pessoas, a falta de
de ter essa vivência? A verdade é que o juiz, quem está atuando ali, ele tem que ser sensibilizado com essas questões, porque elas permeiam o nosso cotidiano. Ninguém vive encastelado. Ninguém vive sem ter contato com a realidade. E a realidade, para a maioria da população brasileira, ela é uma realidade muito dura. Eu vou te dar um dado aqui no concurso que ocorreu durante a pandemia. Os últimos concursos de juízes está passando mais mulher do que homem. Uhum. O concurso que aconteceu durante a pandemia, pode ser que eu tenha uma incorreção ligeira dos números. Dos 51 aprovados, apenas 11 eram mulheres. Por quê? Porque na pandemia, mesmo quem podia, quem tinha uma condição econômica, social boa, os homens ficaram estudando. E as mulheres? Por que passou tão pouco? Ao contrário dos outros concursos. Porque as mulheres estavam cuidando, seja de pessoas idosas, de pessoas doentes, de crianças. É o dever de cuidado que recai majoritariamente sobre a mulher. E com isso elas passaram muito menos durante a pandemia. Então esse é um dado que mostra pra gente que mesmo a mulher tendo uma boa condição de estudo, estando apta para passar, ela teve que exercer aquelas outras funções, aquelas que a sociedade atribui para elas. Passaram apenas 11. E agora no último concurso voltou a igualar mais mulheres do que homens. Então, acontece que você passando para um concurso, mesmo você tendo uma condição maneira, cara, você tem que olhar para o lado. Você tem que olhar à tua frente. Como é que estão vivendo essas pessoas? Quem é o teu jurisdicionado? Então você tem que ter uma linguagem clara, para todo mundo entender o que você está falando. Você tem que ter ciência das desigualdades sociais e estruturais que estão por trás de todos os casos que você está julgando. Aí você tem que ter esse olhar. Então, e é isso que a gente procura fazer e treinar com essas capacitações que a gente implementa e com essas sensibilizações. Nenhum juiz, ele está a salvo da realidade. Eu costumo dizer isso, digo isso muito tranquilamente, o juiz tem que ser uma pessoa comum. O juiz não está com a coroa na cabeça, não. Né? Então tem que ir no mercado, tem que andar na rua, tem que ter contato com o outro de uma maneira geral. E isso eu procuro fazer na minha vida também. Então vão me encontrar, como me encontram várias vezes, entrando no banco. Aí eu escuto aquela voz que fica na porta assim: Doutora Luciana, a senhora aqui, eu sou sua fã, cada uma, né? Então, no banco, dentro do supermercado. O juiz tem que viver, o juiz é uma pessoa como qualquer outra. E você não pode estar julgando apartado da realidade que o cerca e de maneira diferente da sociedade que você representa, que é o teu jurisdicionado. E da lei, né, que é justamente o Sim, último assunto que eu venho falar aqui com você. A gente viu, nos últimos dias o que é que está acontecendo aí com o Poder Judiciário a nível nacional, né? E especialmente com a Suprema Corte do nosso país. E aí a gente traz o ativismo judicial para conta, a gente traz a política para conta, a gente traz o pessoalismo para conta. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre tudo que está acontecendo aí no judiciário nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. sim, a gente tá vendo um judiciário mais ativo, um judiciário que interfere em questões que, em tese, deveriam ser formuladas por outros poderes. Agora, por que que isso acontece? O judiciário ele não age de ofício. Isso está chegando no judiciário porque o papel dos outros poderes não está sendo exercido na sua completude. Então, se demanda ao judiciário para que o judiciário haja de maneira anômala ali, mas é o que está acontecendo. E isso é regra? Não pode ser. Não pode ser a regra. Então, mas para isso é preciso também que os outros poderes implementem as suas obrigações constitucionais para que menos demandas por omissão ou incorreção desses poderes cheguem no judiciário. Né? Então, o que eu vejo é o judiciário exercendo muitas funções atípicas porque ele é provocado a exercê-las, porque ele não age de ofício. Né? É, então é isso. Lu, Alberto, eu tava procurando aqui aquele negócio que tu me mandou, cara, mas não tô achando. Não, foi. Por favor, é porque eu tô tentando implementar um quadro aqui, pode entrar, velho. Tô tentando implementar um quadro aqui que é eu não vou chamar de cópia do podcast do Alberto, mas é uma inspiração. E é o cara a cara no caso dele, cara a cara com o Betão. Eu vou dar outro nome. Mas assim, eu vou te fazer algumas perguntas com respostas rápidas, sabe? Tá. Só pra ficar à vontade. A primeira eu já sei a resposta. Hum.
Luciana, penal ou civil? Penal 1000 vezes. Um homem, Meu pai. uma mulher, um jurista. Jurista, Weber Martins Batista. Pesquisem na internet, O Weber furto e do Martins. roubo no processo penal. Foi meu professor. Uma cor, Branco. um sonho. Um sonho. Um sonho é a diminuição da desigualdade. Tanto da desigualdade das mulheres em relação aos homens, mas da desigualdade também relacionada às questões socioeconômicas. Ser feliz é? Ser feliz é poder fazer o teu trabalho e chegar de noite, dormir, sem ter consciência pesada. Dormir em paz, descansar, com a tua consciência tranquila. E agora, para a gente finalizar, uma mensagem para todas as pessoas que nos acompanharam até aqui, que inclusive, como a fala vai terminar com ela, eu queria agradecer a audiência de todos vocês aqui. Não sei que câmera que eu tô agora, mas eu queria agradecer a audiência de todos vocês. E queria agradecer especialmente a Luciana aí por ter aceitado esse nosso convite aí de última hora, né? A gente tá aqui no Rio de Janeiro, mas ficou já fiquem aí ligados que já ficou aqui um pré-convite para a próxima vez ela tá lá em Fortaleza com a gente. Opa! No Pode Tudo, e aí a gente vai ter tempo para conversar. Vamos conversar igual aqueles podcasts do Flow, do Podpah. E, Luciana, uma mensagem aí pra galera do Pode Tudo. Então, a minha mensagem vai pra galera aí que tá estudando, não desistam dos sonhos de vocês. Não duvidem de vocês. Não pensem que vocês não vão conseguir. Vocês vão conseguir se vocês colocarem na cabeça de vocês que vocês vão ser aquilo que vocês quiserem. Então, não desistam dos seus sonhos. Eu queria agradecer demais o convite e dizer que eu estou sempre à disposição, que é um prazer poder estar junto com você. E vocês aí de todos os estados do Brasil que tiverem interesse, tiverem vontade de conhecer a Luciana pessoalmente, ela vai estar nos Congressos Brasileiros de Direito Penal nos dias 23 e 24 de maio de 2025, lá em Fortaleza, na minha terrinha das cabeças chatas. Vou estar com o maior prazer e quem quiser pode me seguir no Instagram, @LucianaFiala. Gente, muito obrigado. Valeu, Porto. Valeu, Carol. Valeu, Sérgio. Valeu, Alberto. Valeu, Roger. Até a próxima. Pode tudo. Valeu!